Estamos agora no capítulo 19 do Evangelho de São Lucas. E não vamos esquecer que lá no capítulo 9, no versículo 51, Jesus diz assim, o Lucas fala que Jesus, sabendo que ele ia passar deste mundo para o outro, ele toma a decisão de ir para Jerusalém. E aí começa essa última caminhada, né? Jesus sai lá da Galileia, se dirige para Jerusalém para morrer. E vejam que ele já está bem próximo de Jerusalém. Está agora na cidade de Jericó. De Jericó para Jerusalém, uns 15 minutos ali de carro no máximo. É só subir o morro. Como tem a parábola, né, do bom samaritano, que ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. Então, ontem, ele se encontrou com aqueles leprosos, com um leproso. Hoje, ele se encontra com Zaqueu. E Lucas, ele traz o detalhe, né? Ele era chefe dos cobradores de impostos e ele era muito rico. E ele queria ver Jesus. Acontece essa conversão. E foi uma verdadeira conversão. Não foi aquele tipo de conversão que a pessoa diz, eu mudei de vida e tal, e depois a pessoa volta à vida velha de novo. Para nós vermos que realmente foi uma verdadeira conversão que aconteceu com Zaqueu, foi através do propósito dele. Restituir o que ele havia roubado. E aqui, quando ele diz que ele era muito rico, é que ele se enriqueceu de forma ilícita. Senhor, então já sei o que é que eu vou fazer, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Aí Jesus se empolga, né? Se entusiasma, porque ele veio para os que estavam perdidos. E aqui veja um homem que estava perdido e realmente ele se converteu, ele mudou de vida. Então realmente tem alegria no céu. Aquilo que o Filho do Homem veio fazer, ele já começa a observar os efeitos, né? E antes mesmo de morrer na cruz, ele já estava vendo os efeitos ali, através da conversão de Zaqueu. Mas o que é que isso tem a ver conosco, né? Um ladrão. Um ladrão que se converteu. Aqui entra o 7º mandamento. Um mandamento que às vezes não se fala muito. Se fala muito do pecado contra a castidade, né? Mas às vezes o pecado do furtar ou roubar, não se fala. O que é roubar? Roubar é quando eu pego algo dos outros de forma agressiva, com uma arma na mão, ou com alguma coisa, ou eu tomo, bato naquela pessoa, isso é roubar. O furtar é quando se pega escondido. Então, vamos dizer assim, um cara chega, tem um carro lá, o dono do carro está ali dentro, o cara vem com uma arma, sai desse carro que eu quero entrar nele agora e vou levá-lo. Ele aponta a arma, a pessoa sai com medo, ele entra no carro e vai embora, isso é roubo. O furtar, o dono do carro sai, vai embora, vai lá para o shopping, aí o cara vem, entra no carro e leva. Escondido. Se bem que hoje a situação está tão feia que já se faz assim mesmo de qualquer jeito, né? Tanto de um jeito como do outro, na frente ou não, escondido ou não, está se pegando. E geralmente
As pessoas, quando elas vêm se confessar, elas dizem assim, olha, tem aqueles que dizem, eu não roubo e não mato. Será? Por isso que hoje nós precisamos dar uma parada. E não tenha medo de fazer essa pergunta para você. Hoje, o livro do Apocalipse está dizendo que Deus vai dar para nós uma recompensa muito grande lá no céu para aqueles que venceram o pecado. Aqueles que não ficaram no mais ou menos em cima do muro. Nós temos uma recompensa no céu que Deus pode nos dar. E talvez você está sendo impedido de receber essa recompensa por você ter roubado ou furtado. Será que você não roubou alguma coisa ou não furtou? A maioria das pessoas estão mais incluídas na parte de furtar. Roubar não é tanto assim não, dessa forma agressiva, vai lá e tal, mas o furtar, de repente nós estejamos dentro disso. Olha que ele se tornou rico, viu? Uma coisa que eu vou dizer para nós aqui na comunidade, né? Nós que somos religiosos enquanto assim, né? Sacerdotes, missionário, religiosa, freira, frei, bispos. Nós que estamos dentro desse naipe aí, dessa linha, nós não deveríamos enriquecer. Nós deveríamos ter somente o necessário. Porque o missionário, o padre, o religioso, religiosa, deveria viver do necessário e nunca permitir que a riqueza tome conta. Porque não é uma profissão. Tudo bem, uma pessoa lá fora, que é médico, advogado, alguma coisa assim, que vai trabalhando honestamente e fica rica, o rico, não tem problema, mas nós deveríamos ser sempre pobres. Não miseráveis, mas sempre pobres. Tem muita gente se enriquecendo com o dinheiro do pobre. A boa doação do pobre, viu? Porque os pobres acreditam em nós. Eles acreditam que nós, como religiosos, nós iremos usar bem aquele dinheiro. Mas eles não acreditam que nós vamos usar o dinheiro para o nosso bem próprio, para mim. Para eu ter milhões e milhões no banco, para eu comprar isso e comprar aquilo. Tem um documento do Concílio Vaticano II, que eu sempre trago aqui, quando eu falo sobre isso, que lá diz assim, a Presbyterorum Ordinis, e lá diz assim, que o sacerdote, ele não pode ter uma casa que cause constrangimento a um pobre. Aí o pobre vai lá na casa daquele padre e tem tanta coisa, piscina de hidromassagem, um monte de coisa. O pobre chega lá e fica assim até sem graça. Ele não consegue, ele fica até com medo de sentar naquele sofá porque ele não se acha digno. E o dinheiro foi dele. Foi se enriquecendo. E aí vem os roubos, né? Os furtos. Vai se pegando aqui, vai se pegando lá. Nós não estamos em tempo de remanejamento. Então, olha só. Observem bem na hora que vocês forem pegar suas coisas para encaixotar, viu? Será que ali não tem alguma coisa que você pegou emprestado e não devolveu até hoje?
e já tomou posse e está levando como se fosse seu? Dá uma olhada. Isso é um roubozinho, viu? Pega emprestado e não devolve. E toma posse. E muitas vezes quando o dono pergunta, e aí, não lembro, não, foi comigo mesmo. E a pessoa acaba até mentindo. Porque, olha, tudo que se rouba deve ser devolvido. Isso se chama reparação. Na verdade, quando uma pessoa ela vai confessar um pecado de roubo, ela já deveria ter feito a reparação antes. Ou seja, ela foi lá, devolveu o que ela roubou da pessoa e depois ela vai se confessar. Olha, padre, eu roubei tal coisa de tal pessoa, mas já devolvi tudo. Agora, se a pessoa não devolveu, a penitência que o padre tem que dar é essa, você tem que devolver. Você precisa devolver. Até aquela canetinha lá do tempo de escola, que pegou, não é uma caneta, né? É uma caneta, mas era dos outros. Por que pegou escondido? Roubo, furto, né? Pegou escondido, não devolveu. Está na conta de Deus. Mas eu nem conheço mais a pessoa, nem sei onde ela está. O sacerdote vai dar as orientações devidas para você no momento. Como reparação, como penitência, o padre vai dizer para você o que você deve fazer com essa caneta que deve ter dado um prejuízo muito grande para o outro lá, né? Teve uma vez que uma pessoa veio confessar que tinha roubado, tinha furtado, né, uma caneta de um colega. Aí eu disse assim, olha, então faz o seguinte, para não ficar uma coisa muito constrangedora, de você chegar lá e dizer assim, olha, eu furtei sua caneta, estou devolvendo de novo, você faz da mesma forma como você pegou, vai lá escondida. Quando a mochila da pessoa estiver lá, você vai lá, coloca e vai embora. Mas devolva. É preciso devolver. Eu repito, nós vivemos hoje num mundo de corrupção tão grande, que nós ficamos olhando, né, somente lá os grandões que estão fazendo os grandes furtos e grandes roubos, e nós olhamos para nós e dizemos, isso aqui não tem tanto. Olha, gente, o que não é meu, não é meu. O que é do outro, é do outro. Não vamos entrar nessa onda. Não vamos entrar nessa história. Tem muita gente pagando hoje no fogo do inferno porque roubou. E morreu dessa forma. E não devolveu. Vai ter situações que você vai passar pelo constrangimento, sim, e vai ter que ligar para a pessoa e falar com ela, olha, eu me lembrei, agora estou até envergonhado, me envergonho. Se lembra naquela vez que eu peguei aquele negócio? Menina, eu vi agora aqui, olha, como é que eu faço? Aí o outro vai dizer para você, ou ele vai dizer para você, me devolva, vai dizer, não, pode ficar, menina, nem lembrava mais disso, mas é sempre bom fazer uma penitenciazinha, viu, em cima disso, viu? A pessoa entregou, mas é sempre bom fazer uma penitência. Porque senão a gente vai caminhando como se tudo estivesse bem, e às vezes não está bem, não. Eu volto a dizer, qual foi a última vez que você roubou ou furtou? E nessa última vez, você se confessou e resolveu o problema? Ou você resolveu o problema com a pessoa e não se confessou, porque você pode confessar e pode não ter resolvido o problema. Como você pode ter resolvido a situação, mas pode não ter confessado.
Tem que fazer os dois. Então, da última vez que isso aconteceu na tua vida, você se confessou, e depois da confissão, você fez o que deveria ser feito. Vamos ser santos. E que bom ouvir essas palavras de Jesus, né? Hoje a salvação entrou nesta casa, na casa do Padre José Augusto, na casa da Flaviana, na casa do João, do Abraão. Hoje entrou até que enfim. Até que enfim. Porque Deus, ele precisa fazer festa na nossa vida. Deus não pode olhar para nós e nos olhar, entre aspas, com desprezo. Olha, tem muitos advogados bons, e tem mesmo. Mas, meu Deus, quantos advogados que roubaram, né? Arquivaram a coisa, foi a pessoa lá, o cliente dele, né, que ele estava ali defendendo na coisa, era uma dívida, é um dinheiro que precisava ser resolvido, aí o advogado engana a pessoa, arquiva aquela situação e ele recebe o dinheiro e engana o outro, enriquecendo de forma ilícita. Como eu falei aqui uma vez, né? Dá uma olhada aqui dentro da sua casa e diga assim, olha, aquilo ali não é meu. Aquilo ali eu ganhei roubando. Essa casa eu construí com o dinheiro iníquo. Olha só. Até nós temos um tempo de máscara, né? Será que você não roubou uma máscarazinha também, não? Essa máscara aí bonitona que está no seu rosto, agora combinando com toda a roupa que você tem, você roubou. Que situação difícil. Que Deus nos dê a graça, meus irmãos, de nós irmos ao encontro dEle sem nenhuma dívida. Porque ir com dívida não vai ser fácil. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.